Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Nós estamos nesse trimestre estudando os ensinos de Jesus. E dentro desses ensinos de Jesus, hoje nós estamos na lição de número 6, Jesus e o ministério. Nós temos uma leitura bíblica em Lucas capítulo 5, verso 1 até o verso 11, que eu estarei fazendo no primeiro tópico, tá bom? Texto áureo da nossa lição, Mateus capítulo 4, verso 19: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Nossa introdução: na lição de hoje, estudaremos episódios relacionados ao tema proposto, a saber, o ministério da palavra de Deus. Embora muitas vezes apresentado nos ensinos de Jesus, em conexão com o chamado mais geral da própria salvação, é importante ressaltar as suas particularidades e implicações para a vida do cristão. Seja aquele que cumpre o ide, testemunhando de Cristo às almas, seja aquele que possui um chamado específico para pregar, ensinar e dispensar aos seus conservos a boa palavra de Deus. Portanto, está aqui mais específico para nós o ministério da palavra de Deus. Temos um grupo de irmãos que trabalham dentro da congregação. Nós temos grupos de irmãos que têm o ministério da palavra de Deus e estão cumprindo esse ministério aí na evangelização, quer seja numa pregação ao ar livre. Também os discipulados, um grupo de irmãos que sempre estão nas casas fazendo discipulado. Portanto, esses também são alvos desse estudo a respeito do ministério da palavra de Deus. Nós temos aqui o nosso sumário da lição com uma introdução já feita, e o primeiro tópico: o chamado para o ministério. Lucas capítulo 5, verso 1 até o verso 11. Vamos fazer a leitura. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco,
para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levantando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Texto maravilhoso. Antes de fazer a leitura do nosso primeiro tópico aqui, e o primeiro parágrafo, quero deixar alguns destaques dentro do texto para nós. O primeiro aqui, a respeito da utilidade do Senhor, daquela ferramenta daqueles pescadores. Jesus utilizou o barco daqueles homens para o seu ministério, para pregar. E ao mesmo tempo que o Senhor, ele fez uso daquele barco, daquela ferramenta deles, o Senhor não deixou aqueles homens sem recompensa. Nós vamos ver que o Senhor, por ter se utilizado daquela embarcação, deixou uma bênção tão grande sobre a vida daqueles homens, que foi esta pesca maravilhosa. O outro destaque é a palavra de Pedro, que ele, embora eles tivessem pescado a noite toda, homens experientes na pesca, sabendo o horário certo para ter uma boa pescaria, e não haviam alcançado sucesso, porém ao Senhor Jesus dar a ordem para eles, eles então obedeceram. Então nós vamos dar esse destaque aqui na leitura, e aí eu fecho da seguinte forma: quando nós estamos exercendo o nosso ministério, mais especificamente aqui o ministério da palavra, mas cabe para todos os ministérios dentro do corpo de Cristo. Quando nós exercemos, devemos saber uma coisa, irmãos: sempre teremos uma bênção de Deus sobre a nossa vida. Os irmãos que têm exercido o ministério têm experimentado isso do Senhor. Amém? Graças a Deus por isso. O chamado para o ministério. Primeiro parágrafo foi para a nossa leitura. Dentre as 3 versões desse episódio, de Mateus capítulo 4, de Marcos capítulo 1, a de Lucas é a única que relata o milagre associado ao chamamento de Pedro, Tiago, João e André pelo Senhor Jesus Cristo, que já vinha ministrando aos habitantes da Galileia, e era bem conhecido, inclusive, destes que se tornariam seus primeiros discípulos. Notemos essa familiaridade no fato de Jesus servir-se do barco de Simão para ministrar naquele dia, e de este chamá-lo reverentemente de mestre. E quando são mandados a voltar ao mar alto e lançar as redes, notemos que há uma pronta obediência por parte deles à palavra de Jesus, mesmo ainda não conhecendo que ele era o Cristo e portanto não esperando um milagre. O que Pedro ressalta na observação: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E para surpresa deles, o milagre então aconteceu. Deixei destacado para nós em azul aí essa parte da leitura que eu acabei de fazer a respeito da pronta obediência desses homens à palavra de Jesus. Eles obedecem sem nenhum interesse. Há
algo que muitas das vezes acontece no meio da igreja, de alguém de repente querer fazer algo para Deus, visando uma recompensa ou visando algum tipo de interesse. Nós percebemos na vida desses homens aqui que isso não ocorreu. Esses homens conheciam Jesus como lido aqui no texto. E quando o Senhor Jesus, Ele manda que esses homens vão para o mar alto e aí então lançasse a rede, esses homens não questionam, eles simplesmente obedecem à palavra do Senhor Jesus, obedecendo sem nenhum interesse, sem pensamento que ao obedecer à palavra do Senhor eu vou ter alguma coisa em troca, eu vou receber algo. Isso aqui é algo, irmãos, importantíssimo para se destacar naquele que tem o ministério da palavra de Deus. Nós fazemos para quê? Nós fazemos para receber alguma coisa? Nós fazemos para receber em troca? De forma nenhuma. Nós exercemos um ministério porque entendo eu que eu já recebi do Senhor, e o que eu estou fazendo não precisaria receber mais nada para exercer o ministério que eu exerço. Eu falo isso porque fui uma pessoa totalmente tímida, irmãos. Em época de escola, jamais eu iria para frente para ler um texto. Na minha época de escola tinha um tal de estudos sociais, que às vezes tinha que ir para frente representar alguma coisa. Nunca, as minhas notas sempre foram vermelhas. Os irmãos imaginam uma pessoa tímida, criada na roça. Nunca imaginei. E quando na cidade de Poti eu ouvi uma palavra de Deus, que Deus me levantaria naquele lugar para ser um pregador da sua palavra e um ensinador, foi essa expressão que a profetisa na época usou. Irmão, sinceramente eu era novo convertido, e eu pensei dentro do meu coração, olha, humanamente, sem nenhuma possibilidade eu estar na frente de alguém para falar. E hoje, irmãos, eu louvo a majestade santa do Senhor Deus pelas oportunidades que Ele tem me dado. Definitivamente não sou eu quem faço, é Ele que faz através da minha vida. Então o fato de eu estar diante dos irmãos, diante de uma câmera para ensinar, é algo que eu considero com toda certeza um milagre da parte do Senhor Jesus. É um ministério verdadeiramente que eu tenho, e daí o Senhor não precisaria fazer mais nada em resposta à minha obediência a Ele, mas ao contrário, assim como esses homens experimentaram, eu também tenho experimentado, eu tenho visto, e eu vim de casa para cá meditando a respeito disso, que quando nós temos um compromisso, às vezes com uma pregação, nós temos um compromisso, às vezes com uma escola que tem sequência, amados irmãos, eu vim falando com o Senhor, nem gripe a gente pega, para ter condição de estar diante dos irmãos, para poder ensinar e pregar. Quer coisa melhor do que isso? Então o ministério da palavra, o ministério para qual o Senhor nos chamou, é algo extraordinário. Não esperamos receber nada mais, nós vamos fazer, nós vamos obedecer à palavra do Senhor. Que nós prestemos bem atenção nessa aula. E se você tem um chamado de Deus e ainda não exerce, olha, pode confiar no Senhor, que o teu tempo vai chegar, e quando chegar pode confiar nele, porque Ele vai garantir, tá bom? O segundo parágrafo eu leio da seguinte forma: aqueles 4 homens, especialmente Pedro, tanto se alegram como se espantam com o milagre, e Pedro em particular, convencido de que Jesus era muito mais do que um mestre ou profeta, sente a sua própria indignidade ante a divindade e santidade do mestre, a semelhança do que ocorreu com muitos profetas no passado, quando do seu chamamento
por Deus e pouco antes de receberem a incumbência para anunciar a palavra divina. Sem a convicção de que era o próprio Deus que os chamava para a obra de natureza e importância muito superior ao ofício que então exerciam, eles não teriam atendido tão prontamente a ordem de Jesus para deixar tudo e segui-lo e tornarem seus obreiros, pois sem essa convicção tendemos a deixar que os cuidados desta vida facilmente ofusquem a grandeza e a dignidade da obra de Deus. Essa parte marcada para vocês, nós temos aqui homens do passado, está colocado como referência para a nossa leitura de Isaías capítulo 6, verso 1 e o verso 7. Eu vou fazer essa leitura, embora muito conhecida, mas vamos ler. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, e com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa encheu-se de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. É a referência a respeito de que todo homem, todo aquele que é chamado por Deus, ele, diante da grandeza de Deus, primeiramente, em contemplar a glória de Deus, e segundo, também diante da grandeza da obra que vai ser realizada, o homem então vai se ver pequeno, insignificante. Isso é bom, para quê? Para que sempre o Senhor, Ele seja glorificado nas nossas vidas. Nós nunca vamos fazer a obra baseado simplesmente na nossa experiência. A experiência é coisa boa, é excelente, nos traz segurança. No entanto, a nossa confiança deve sempre estar no Deus Todo-Poderoso que nos chamou. Não foi homem que nos chamou, não fomos vocacionados por homem, nós fomos vocacionados pelo Deus Criador dos céus e da terra. E naquele momento que Pedro ele contemplou o milagre, então ele viu que ali não estava simplesmente um homem, que ele o tratava como mestre. Agora sim ele vai reconhecer como o Cristo, ungido de Deus. E agora ele se sente pecador diante de Jesus. E a segunda parte que nós falamos da convicção que cada um tem que ter do seu chamado, da sua vocação, do seu ministério. Aquele que não tiver convicção, ele não consegue realizar o trabalho que Deus confiou a ele. Agora, se nós temos a convicção de que quem nos chamou foi o Senhor, não tem barreira, não tem obstáculos, não tem perseguição, não tem falta de recursos, não tem, porque nós estamos vendo aqui o que for necessário para a realização do ministério, o Senhor Jesus está pronto a conceder para nós. Assim nós temos Mateus capítulo 4, verso 22, que eu vou deixar para os irmãos depois lerem. Eu quero ler
o que está marcado em vermelho aí para vocês de Lucas capítulo 9. Agora vamos para o Evangelho segundo registrou Lucas, no capítulo de número 9, verso 57. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Disse-lhe Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Disse ao outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa os mortos o enterrarem os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também o outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Texto que nós já estudamos em lição anterior, a respeito da renúncia. Tratamos disso aqui. Então nós temos tipos que o Senhor aqui, um que quis pela sua própria vontade seguir o Senhor, e o Senhor colocou a situação para ele a respeito do ministério. Será que ele topou continuar? Quando Jesus disse que não tinha lugar para reclinar a sua cabeça, o texto não nos diz, né? Mas será que ele aceitou o desafio? Nós vamos perceber que aqueles que o Senhor, Ele chama, todo chamado, pode ter certeza, o Senhor, Ele já preparou essa pessoa para a obra para a qual Ele chamou. Depois que o Senhor prepara, Ele chama. Não que depois que é chamado não continua ainda o agir do Senhor. Mas nós vemos, por exemplo, na vida de Moisés, que Moisés ele foi preparado pelo Senhor durante 80 anos, para depois então ir lá para libertar o povo. Nós vamos perceber isso na vida dos discípulos próprios. Foram treinados pelo Senhor durante 3 anos e meio, para depois receberem então a unção, e daí então sair para exercício do ministério. Então o Senhor sempre prepara. O Senhor sempre está preparando. Agora, é para aquele que é chamado por Ele. Agora, aquele que não é chamado, aquele que, por exemplo, vai querer fazer, quando se deparar com as dificuldades do ministério, ele vai parar. E aqui existe um mistério maravilhoso, que aquele que não tem vocação, ele não consegue enxergar os milagres do Senhor, mas quem é chamado e quem é vocacionado, ao contrário, os obstáculos, as dificuldades para ele é oportunidade de crescimento e amadurecimento na presença do Senhor. E estes vão usufruir, vão desfrutar dos milagres do Senhor, como esses homens, como Pedro, que emprestou o seu barco para Jesus exercer o ministério. Coisa maravilhosa. João capítulo 21, fica para os irmãos também depois fazerem a leitura. As palavras de Cristo, agora o terceiro parágrafo: vinde após mim, e vos farei pescadores de homens. Ou como são dirigidas a Pedro: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Implicam mais do que um chamado para ser discípulo, é um chamado para ser também obreiro de Cristo. Qual que é a diferença? Ora, o discípulo é o aprendiz, então é chamado para ser discípulo, vai aprender, e depois de aprender, aí vai exercer a obra.
Mas o obreiro, quando já está envolvido na obra, deixa de ser discípulo? Nunca deixamos de ser discípulos. Nós somos constantes discípulos do Senhor Jesus. O Senhor, a cada dia, Ele tem algo novo para nos ensinar. Pode ter certeza, o nosso ministério não é rotineiro, não é monótono. O nosso ministério é um ministério poderoso, maravilhoso, extraordinário, que a cada dia nós estamos aprendendo algo novo com o nosso Senhor. Portanto, não se desanime com o ministério, viu? Pode exercer com confiança, porque o Senhor que te chamou, Ele que sustenta, Ele sustenta. Notemos que ambas as coisas estão incluídas no mesmo chamamento, de modo que aquele que verdadeiramente é ministro de Deus possui uma incumbência particular no serviço do mestre, a qual, se não cuidar para cumpri-la fielmente, ele não apenas será reprovado como obreiro, mas como discípulo de Cristo. Tem uma palavra de Paulo que ele diz, escrito em Romanos, uma carta aos Romanos, a respeito daquele que ensina, propriamente dito, né? Ele sempre deve exercer esse ministério com esmero, ou seja, com dedicação, com bastante inteligência, com bastante aplicação. Não devemos fazer ou exercer o ministério de qualquer forma. Nós temos o ministério da palavra, então temos que fazer isso com dedicação, com esmero. Haja dedicação ao ensino. E o que é haver dedicação ao ensino? Ora, eu posso falar diante dos irmãos tranquilamente. Nós estamos com um assunto que, irmãos, eu já ministro há quanto tempo? A respeito de chamado, a respeito de vocação. Quantos de vocês já não estiveram comigo em aula a respeito de chamado, de vocação? Porém, para estar com os irmãos aqui, nós estamos estudando desde ontem cedo esse tema para poder ministrar. E da mesma forma, estou me preparando para dar aula no domingo de manhã. E depois ainda vou ler mais um pouco para poder dar aula no domingo de manhã para a igreja. Irmãos, jamais, não é porque é professor de escola teológica que nós chegamos diante da igreja de forma improvisada. Não gostamos disso. Quem tem o ministério da palavra tem que fazer com esmero, tem que fazer com dedicação, tem que se preparar, tem que se dedicar a esse ministério. 1 Coríntios capítulo 9, verso 16. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Tem o ministério com você da pregação, do ensino. Vai tomar o ministério para se vangloriar? Vai tomar o ministério para se sentir mais importante do que o outro? Jamais. É uma obrigação. Ministério implica incumbência, responsabilidade. Aqui o ministério chamado é até a palavra que é correspondente à missão. Nós não temos aqui na Bíblia, né, nossa, a palavra missão dentro do cano, né? Nós não temos, mas nós temos correspondente, e ela é o chamado, é a incumbência, é a responsabilidade para você exercer o chamado que Deus te deu. Então não é para se vangloriar, tem que fazer. E Paulo falou, tem que fazer em tempo e fora. É em tempo e fora de tempo. Quando que é o tempo? Por exemplo, agora é o tempo de eu ensinar. De manhã, no domingo, é o tempo de ensinar. Mas se aparecer uma pessoa que queira escutar uma palavra de Deus em outro momento, que não seja um momento de aula, eu tenho que estar pronto para ensiná-la. Então aí é fora de tempo, mas eu vou pregar e eu vou ensinar da mesma forma e da mesma maneira.
Então lembre-se, nos é imposta esta obrigação, não tem que se gloriar disso. Texto de Lucas, capítulo de número 17, verso 7. E qual de vós terá um servo a lavrar ou apacentar gado, a quem voltando ele do campo diga: chega-te e assenta-te à mesa? E não lhe diga antes: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu. Porventura dará graça ao tal servo porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizeis: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Eu só dou aula no sábado, ou eu só dou aula no domingo. Fora disso, não. Me chamam para, de repente, dar aula para 3 irmãos. Não, aula para 3 irmãos eu não dou. Eu só dou aula para 10 irmãos para cima. Agora, quando nós damos aula na terça, no domingo, ou em dia outro que você tem a responsabilidade de dar a sua aula, ou uma pregação para a qual você foi incumbido, e aí você vai se alegrar por ter exercido o ministério. Ora, se fizemos somente o que nos foi mandado, nós somos servos inúteis. Nós temos que procurar sempre fazer um pouco. Sempre faça um pouco mais. Faça um pouco mais. Será que é possível nós surpreendermos o nosso Senhor Jesus? Usar a expressão humana, irmãos. Eu quero surpreendê-lo. Eu quero surpreendê-lo. Eu quero fazer um pouco mais. Eu quero me dedicar um pouco mais. É por isso que nós temos que velar pelo ministério que temos. O Senhor, quando Ele chama, Ele nos dá a incumbência do ministério. É por isso que um é pastor ou mestre, o outro é evangelista, o outro é um apóstolo, o outro é um profeta. Então cada um deve exercer bem o seu ministério. Agora, voltando para o nosso ministério, o ministério da palavra, nós temos que ter zelo, muito zelo por isso, para que o Senhor olhe para nós e veja que nós estamos nos dedicando e fazendo mais do que se espera que nós façamos. Tá bom? Essa é a ideia. Por outro lado, o episódio que consideramos aqui ilustra, através do milagre da pesca maravilhosa, quão mais sublime, importante e certa de sucesso é a obra do ministério do que qualquer outro empreendimento humano. Se antes o seu ofício era o de saciar a fome do corpo, pescando peixes, agora, como pescadores de homens, os apóstolos, assim como todos os que são igualmente chamados, saciariam a fome espiritual das almas, sua necessidade de salvação eterna, puxando-as das trevas desse mundo com a rede da salvação do Evangelho e trazendo-as à terra firme do reino dos céus. E se aqueles que lançaram suas redes sobre a palavra de Cristo tiveram um sucesso tão maravilhoso e inesperado, quão mais abundante será o fruto daqueles que, como nos ensinou o Senhor, trabalham num campo onde há muito para se fazer, mas poucos para atender à demanda espiritual.
Você que está me ouvindo aqui presente ou pelas redes sociais, considere, olha a missão que temos. Não estamos saciando fome física, nós estamos saciando fome espiritual. Nós não estamos usando redes físicas, pescando peixes, não. Nós estamos lançando a rede espiritual. Nós estamos pescando almas para o reino de Deus. E que satisfação que é quando temos uma experiência, às vezes com um grupo grande de pessoas, e que a palavra de Deus ensinada ou pregada, ela surte um efeito visível de transformação, de mudança. Que alegria que existe no nosso coração. Isso é a satisfação de exercer o ministério. Ou então, às vezes particularmente, como fez Filipe com o eunuco, mesma coisa. Então nós estamos com esta incumbência aqui de estar trazendo homens e mulheres para o reino de Deus. Vou ler o texto de Mateus capítulo 13, verso 47. Igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixes, e estando cheia, a puxam para a praia, e assim assentando-se apanham os cestos os bons, os ruins porém lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Quem é que separa? E quando é que vai haver a separação? Somos nós que separamos neste tempo. É nós que vamos lançar a rede. Se agora olhar para os peixes e falar, não, esse peixe aqui eu quero, esse não. De repente, pela aparência, nós venhamos nos enganar. Então o nosso papel é lançar a rede pelo ministério da palavra, conforme nós estamos estudando. E daí o Senhor Jesus, naquele grande dia, aí sim Ele vai fazer a separação. Por ora nos cumpre a obrigação de pregar e ensinar. João capítulo 4. Agora, quanto à escassez que existe de obreiros nesta área tão importante, que é estar ensinando, pregando. Às vezes se confunde, né? A gente falar pregar e ensinar, muitas das vezes se confunde os dois termos. Mas nós temos uma distinção um pouco mais clara para nós entre a pregação e o ensino. Então convém a gente usar sempre os dois termos. Capítulo 4, verso 35 até o 38, nós lemos: Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa, e o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisso é verdadeiro o ditado: um é o que semeia e outro é o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes, outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Assim como acontece de nós estarmos às vezes semeando e não colhemos, acontece muito isso em ar livre, em evangelismo, em discipulados. Gastamos um tempo com uma determinada pessoa ou grupo de pessoas que acaba que nós não vendo fruto. Então quando eu falo assim, eu falo da nossa própria igreja. Gostaríamos de estar com essas pessoas congregando no mesmo lugar. Outros vão desfrutar desta obra, mas por outro lado também nós colheremos por certo trabalho de outro. Então vamos entender que nós estamos fazendo para quem? Não estamos fazendo para nós mesmos, nós fazemos para o reino de Deus, e Ele sabe onde vai colocar cada uma dessas pessoas que forem alcançadas. Esse último texto de Mateus capítulo 9,
verso 36. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. A necessidade hoje continua a mesma. Estamos diante de um campo que está branco para a ceifa, porém estamos com escassez de ceifeiros. Então a oração, ela deve continuar. Mas além de oração, nós temos, irmãos, que treinar pessoas. Nós temos que ensinar pessoas, principalmente aqueles que nós identificamos na igreja, irmãos entre nós, que nós percebemos que tem a vocação, que tem um chamado para esse ministério. Nós devemos prepará-los para que essa necessidade ela venha a ser ao menos diminuída, amenizada, para que a obra do Senhor ela possa então prosseguir. Nosso segundo tópico, agora vamos falar sobre os privilégios do ministério. Tem privilégio? Tem privilégio. Que bênção! Mateus capítulo 10, diz o texto bíblico: e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro; André, seu irmão; Tiago, filho de Zebedeu; e João, seu irmão; Filipe e Bartolomeu; Tomé e Mateus, o publicano; Tiago, filho de Alfeu; e Lebeu, apelidado então Tadeu; Simão Zelote e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos e expulsai os demônios. De graça recebestes e de graça dai. Tranquilamente, irmãos. Mais outra palavra que nós que estamos no ministério da palavra, nós podemos confiantemente dar de graça, porque nós recebemos primeiramente do Senhor. Então, recebesse de graça, de graças também dai. A prioridade na pregação naquela ocasião: ovelhas perdidas da casa de Israel. Foi onde o evangelho, essa é a primeira conotação do texto, é onde o evangelho começou a ser pregado, ali dentro dos termos de Israel. Mas depois saiu, esta foi a ordem, saiu para toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E hoje nós pregamos para todos os lados, mas na realidade a pregação vai sempre chegar a uma ovelha perdida da casa de Israel. Que Israel? O Israel de Deus. Nós não sabemos, não conseguimos identificar por nós mesmos. Para quem que eu vou pregar? Vou escolher pessoas para pregar agora? Não, eu prego. E aí, essa palavra ela sempre vai alcançar aquele coração que o Senhor quer que seja alcançado. Quem opera é Deus, quem faz o milagre é Deus, quem age é Deus. Nós somos instrumentos. Vamos ler
os parágrafos. Primeiro, nessa segunda passagem encontramos diversas orientações de Jesus aos seus discípulos, por ocasião em que esses foram capacitados e enviados para cumprir seu ministério. E a primeira coisa que gostaríamos de destacar, e vamos destacar aqui, é, primeiro, a autoridade, e segundo, o poder que o Senhor concedeu, não apenas aos apóstolos, mas a todos quantos foram incumbidos do ministério da palavra. Esta autoridade e poder significam que, sendo o ministério uma obra divina e que encontra forte oposição por parte não apenas de inimigos carnais e visíveis, mas também espirituais, nenhum sucesso teríamos se contássemos apenas com as nossas próprias forças e a nossa limitada compreensão do mundo espiritual. Mas pela nossa instrumentalidade, Deus opera a salvação das almas, concedendo eficácia à palavra da nossa pregação e até mesmo realizando milagres de ordem material em confirmação a essa palavra, se assim lhe aprouver. Então, é Ele o Senhor da obra e nós somos instrumentos dele. Nós não vamos escolher quem é que vai ser salvo, quem é que vai ser curado, quem é que vai ser liberto. Não, nós temos que estar à disposição do Senhor. É Ele que sabe o milagre que vai ser operado. Então eu leio com vocês a primeira referência de Lucas, capítulo 10, e eu vou ler o verso 19 e 20, tão somente. Eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Além de todo esse poder, essa autoridade, do qual nós usufruímos aqui no exercício do ministério, a nossa maior alegria deve ser que o nosso nome está registrado na presença do Senhor nosso Deus. O maior presente é a salvação, né? Aqui é o cumprimento do ministério. Atos capítulo 19, para a gente fazer referência aqui, que a nossa batalha, além de nós termos batalhas físicas, resistências físicas, porém a maior parte delas, ela é espiritual. Bom, e as nossas armas? Bem, aí não adianta usar a força do braço. Em Atos capítulo 19, nós temos aqui um grupo que quis até copiar, né, de Paulo. Capítulo 19, o verso de número 13, nós lemos até o 16, e alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. E respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo. E vós, quem sois? E saltando neles, o homem que tinha o espírito maligno, se apoderando de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Aí, querendo usar da força do braço, de oportunismo, copiando, usando de uma forma errada, pensando que aquilo poderia ser plagiado, copiado. Então não conseguiram. Assim, para nós da mesma forma, não adianta a inteligência humana, a sabedoria humana. Nós precisamos do poder
Precisamos do poder de Deus. É isso que nós vamos ver agora na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 10 e o versículo de número 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Aqui, nessa batalha, no ministério, no exercício do ministério, não cabe de forma alguma a força do braço. Nós precisamos de armas espirituais, pois elas são poderosas em Cristo para a destruição então das fortalezas. Vou avançar para o segundo parágrafo. Consideremos ainda a providência divina em favor daqueles que atendem ao chamado do ministério. Se Deus orienta seu povo a suprir as necessidades materiais daquele que servem especial e integralmente nas coisas de Deus, quanto mais Ele mesmo proverá o necessário para aqueles que servem nos interesses do reino dos céus, possam assim fazê-lo sem inquietações. Por outro lado, as palavras consideradas aqui representam também um apelo à confiança no Senhor, que no pouco ou no muito nunca nos faltará. Nós estamos tratando sobre os privilégios do ministério. Primeiro privilégio que já vimos: nós temos autoridade e nós temos poder espiritual, não é poder humano. Você imaginou uma pessoa que ela é enviada para algum lugar por uma autoridade política, por exemplo, como governador, como presidente da república? Imagine a posição excelente que essa pessoa vai usufruir e a autoridade que ela vai ter. Bem, agora imagine isso no mundo espiritual. Então isso é um grande privilégio que nós temos, de exercer o ministério da palavra e gozar dessa autoridade e desse poder sobre enfermidades, espíritos imundos, situações diversas. E o segundo agora aqui é essa bênção que o Senhor aqui tem para nós, de prover o necessário para aquele que está no exercício do ministério. Definitivamente não vai faltar nada. Não dá tempo para eu falar para os irmãos os testemunhos que nesses último ano, principalmente esse último ano, eu tenho usufruído da parte de Deus no exercício do ministério, irmãos, da pregação e da palavra. Vai me faltar tempo para falar. Milagres extraordinários, coisas que eu não teria condição de alcançar com os meus recursos humanos, mas Deus tem provido. Então eu sou uma testemunha viva do que eu estou pregando para vocês, daquilo que eu estou ensinando para vocês. Isso aqui não é discurso vazio, isso aqui é discurso com experiência na obra de Deus. E muitos que aqui estão e também assistem sabem, conhecem, têm ouvido eu falar em grupos de ensinos. Então 1 Coríntios capítulo 9, voltem agora aí para a gente fazer essa leitura, porque aquele que está no trabalho, aquele que está no exercício do ministério, ele é sim digno do seu salário. Então no capítulo 9, o verso de número 7, 1 Coríntios 9, verso 7. Quem jamais milita à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não come do leite do gado? Digo eu isso segundo os homens? Ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não o diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito: porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós
vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Olha a pergunta. Então o obreiro que está no trabalho verdadeiramente é digno do salário. Verso 13: não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. E aqui nós temos duas situações, infelizmente, felizmente por um, infelizmente por outra, né? A parte feliz é de que aquele que está trabalhando com sinceridade, com integridade, com retidão, em verdade, ele possa realmente ser reconhecido e ser ajudado pelos irmãos, é bíblico. Agora, por outro lado, infelizmente, tem os aproveitadores que querem usufruir do ministério, de uma falsa chamada, e aí então se aproveitar da situação. Infelizmente é isso que atrapalha e maculam, ferem muitas das vezes os outros. Filipenses, que eu vou ler com vocês, capítulo 4, vai dizer a respeito então de que essa ajuda de Deus que vem para nós, não vamos pensar que nós vamos ficar ricos com o ministério, né? O Senhor não chamou ninguém para ficar rico, ficar milionário com o ministério, de forma alguma. A ideia é de que o Senhor nunca vai deixar faltar nada para nós. Eu gosto do Salmo 23, que o Senhor é meu pastor e Ele nunca nos faltará, dele nunca teremos falta. E daí poderá faltar o pão certas horas, certos momentos da caminhada do ministério, por que não? Mas a presença dele sempre vai estar ali conosco. Então o texto de Filipenses, capítulo de número 4, e o versículo de número 12 e 13: sei estar abatido, e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas eu estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. E daí o versículo 13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Jamais utilize esse versículo aqui fora de contexto, para de repente exigir do próprio Deus, que Deus tem que suprir, porque aqui está escrito: e eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quer dizer, possuir coisas. Não, olha o que Paulo diz no verso 12, não pode tirar o verso 12 de forma alguma. Sei estar abatido, sei padecer necessidade, mas também eu sei ter abundância, viver com abundância em todas estas coisas, tanto na parte, digamos, ruim, quanto na parte boa. Paulo está dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então o ministro da palavra de Deus, tenha isso consigo, viu? E falando com vocês, você é ministro, tenha isso contigo, esta palavra. Se padecer necessidade, você pode. Em quem? Em Cristo. Em você mesmo não, em Cristo. Mas se tiver abundância, também você vai continuar dependendo de Cristo. Terceiro parágrafo. Por último, queremos destacar, não como um fardo, mas como um privilégio, terceiro, a oposição que o ministério da palavra naturalmente despertará, suscitando aí perseguições, ameaças e até mesmo os riscos da nossa integridade física e material. O pecado torna os homens sutis e maliciosos contra aqueles que apregoam o Evangelho, levando-os a procurar algo de que acusar e condená-los.
tal como fizeram com o próprio Senhor Jesus, ou a intimidá-los, tal como tentaram fazer com os apóstolos, a própria morte pelo Evangelho pode tornar-se um risco real em diversas situações, como sucedeu a muitos no passado e no presente. Mas este é de fato mais um sinal da aprovação do nosso ministério, o qual deveríamos receber com alegria, por ter sido julgados dignos de participar da mesma sorte que o Mestre. Colocar aqui como privilégio perseguição, mal entendidos e tantas outras coisas que vêm contra nós, vai falar assim: somos masoquistas. Não é por causa do problema em si que nós estamos nos gloriando, não é sobre as perseguições em si que nós estamos nos alegrando. No que nós nos alegramos? Em nos parecer verdadeiramente com o nosso Mestre, pois Ele padeceu tudo isso por nós, e agora não padecerei eu por Ele? Então aqui que está o privilégio, até nisso sermos parecidos com Ele. Então os apóstolos tinham isso, então nós também teremos. Atos capítulo 12, a morte aqui de Tiago. Hebreus capítulo 11, nós temos aqui uma relação de homens no passado que foram cerrados, levados à fornalha, à cova de leões, enfim, tantas coisas, irmãos, mas mantiveram a fé, mantiveram ali o ministério. Deus me chamou, então o ministério da palavra é só para a parte boa, a parte excelente? Não, tem o outro lado também, faz parte do ministério, é um pacote completo, mas louvado seja Deus por isso. Filipenses capítulo 1, verso 29, eu leio este, volte só um pouquinho aí, Filipenses capítulo 1, verso 29 e o 30. Porque a vós, e por que não dizer a nós, né? Porque a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis estar em mim. Que maravilha! Não é só para crer, é também para padecer com Ele, é para sofrer com Ele, com certeza. Terceiro tópico, a responsabilidade do ministério. Mateus capítulo 24, verso 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo: o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, a comer e a beber com os bêbados, virá o Senhor daquele servo num dia em que não o espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dentes. A responsabilidade do ministério. Embora esta passagem esteja inserida numa orientação geral acerca da vigilância, em conexão com uma parábola que se aplica indistintamente a todos os que desejam ser aprovados na vinda de Cristo, a pergunta de Pedro feita na ocasião: Senhor, dizes essa parábola a nós ou também a todos? Leva o Senhor Jesus a explicar que se os servos, isto é, os discípulos, devem ser achados cumprindo fielmente seus deveres até que o Senhor volte, quanto mais o mordomo, isto é, os apóstolos e por conseguinte os obreiros em geral, cujos deveres implicam tanto em honra como responsabilidade para com os demais conservos.
administrando os bens da casa e orientando as tarefas dos demais. No reino dos céus, a deslealdade e a negligência de um ministro repercute não apenas em sua própria vida particular diante de Deus, mas também naqueles que espiritualmente estão ligados ao seu ministério. Ora, se o servo mau e negligente será castigado pelo prejuízo que causou ao seu senhor naquilo que lhe foi particularmente confiado, quanto mais castigo receberá o servo, cuja negligência afetou não apenas o seu serviço, mas também o dos seus semelhantes. Que terrível! Então uma coisa aqui ficou distinta: o discípulo e também depois aquele que é mordomo, é aquele que vai servir, é aquele que vai estar no serviço de maior responsabilidade. Se do discípulo já se cobra, imagine aquele que tem a responsabilidade da mordomia. Lucas capítulo 12, verso 47, 48. E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoite, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. E daí Tiago vai dizer: irmãos, não querais ser mestres, porque aquele que é mestre, ele sempre receberá mais duro juízo. Por quê? Porque nós sempre estamos diante do povo. Então você ensinou, você pregou, você precisa agora colocar em prática aquilo que você está pregando, e as pessoas estão nos observando. Então sobre nós vai recair a maior cobrança. Por isso não adianta querer ser aquilo que não foi chamado para ser. Agora, se você foi chamado por Deus, não negligencie, não recue, não fique parado, exerça o ministério, cumpra a missão para a qual foi chamado, e deixe que Deus cuide dos detalhes na vida de cada um. Na nossa conclusão, consideremos quão grande é a misericórdia e a graça de Deus, que, como se fosse pouco nos dignar com o chamado de sermos discípulos de seu Filho Jesus, ainda nos concede a honra de estender esse chamado a outros, influenciarmos uns aos outros no exercício deste chamado através do ministério da palavra. Que graça maravilhosa! Que o Senhor Deus seja louvado e glorificado cada vez mais na vida de cada um de vocês que tem esse maravilhoso ministério da palavra, na pregação, no ensino, quer seja dentro da igreja, quer seja na rua, quer seja na casa com um grupo de pessoas, discipulando e ensinando, que possam usufruir das bênçãos de Deus sobre a vida de cada um de vocês. É um privilégio, irmãos, é uma alegria. Sempre louvemos ao Senhor pela oportunidade que Ele tem nos dado. Eu agradeço a Deus por estar aqui na terça-feira. Eu sou grato a Deus por ter o domingo de manhã exercendo o ministério diante da igreja do Senhor. Quem é mais importante? Aquele que tem o ministério ou a igreja? A igreja é mais importante. Você foi tirado dentre ela para cuidar dela. Então, irmãos, aí está a responsabilidade, mas também um grande privilégio. Assim concluímos a nossa lição de hoje, lição de número 6, Jesus e o ministério. Tivemos aí o primeiro tópico, chamado para o ministério,
Segundo, os privilégios do ministério. Terceiro, a responsabilidade do ministério. A nossa conclusão, e agora o texto áureo de Mateus capítulo 4, verso 19: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês, e que, como eu disse no início, exerçam com esmero o seu ministério no dia lá da sua escola bíblica. Amém? Deus continue abençoando a todos em nome de Jesus. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isto. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, a Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.